da alma humana. Antônio J. Freire. Em memória ao engenheiro Gabriel Delany. Ao mestre querido, consagrado mundialmente pelo rigor científico e disciplina experimental que soube imprimir aos seus trabalhos de clarões geniais. As suas obras sobre a alma humana, mediunidades e reencarnacionismo são clássicas e modelos para o futuro. O seu tratado Magistra, em 2 grossos volumes de 1.400 páginas, As aparições materializadas dos vivos e dos mortos, é uma maravilha de inteligência, de análise crítica, e de erudição. Esta obra-prima devia ser lida, relida e meditada por espiritualistas, materialistas e agnósticos. Se assim fosse, uma nova e redentora luz desceria do céu à terra, iluminando a humanidade no sentido do divino, da fraternidade e do amor cristão. O engenheiro Gabriel Delany lançou bases fortes e seguras para a construção da futura religião-ciência, através da sua valiosa e opulente bibliografia. Respeitosa e grata homenagem do autor. Prefácio. Esta monografia compõe-se de alguns artigos publicados na Revista de Espiritismo, antigo órgão da Federação Espírita Portuguesas, artigos agora refundidos e atualizados, e de alguns capítulos inéditos. Desde que tivemos a felicidade de ingressar no Espiritismo, descrentes e inconformados com o dogmatismo católico que foi a religião da nossa infância, imediatamente iniciamos o estudo da alma humana num sentido científicos. Lemos e meditamos, durante longos meses, os valores máximos do Espiritismo, Allan Kardec, G. Delany, Leon Denis e Ernesto Bozano, e só depois, muito tempo depois, é que observamos e experimentamos os fenômenos espíritas. O engenheiro Gabriel Delany foi o nosso mestre preferido. Desde a nossa entrada no Espiritismo, compreendemos que não era possível iniciar o conhecimento da fenomenologia supranormal espírita sem previamente adquirir os mais largos e profundos conhecimentos da composição, estrutura e mecânica da alma humana, e das suas relações e afinidades com os mundos terrestre, astral e espirituais, dentro do nosso sistema solar. O Espiritismo, em última análise, é, para nós, a ciência da alma humana, estudada à luz do dinamismo do seu potencial e virtualidades divinas. Talvez seja esta a mais completa definição do Espiritismo, abrangendo todo o seu complexo objetivo. 2 aspectos principais fundamentam esta definição. Primeiro, o estudo da alma humana nas suas sucessivas reencarnações, palingenesia, regidas pela lei da causalidade psíquica, karma. Assim, a evolução, dentro do determinismo do reencarnacionismo, este orientado e regido pela lei kármica, são, em síntese, as 3 colunas basilares do Espiritismo: evolução, reencarnacionismo e karma, tendo por complemento a intercomunicação entre os mundos terrestres e os mundos ultraterrestres, sendo este intercâmbio psíquico a característica direta, por processos variados, através das múltiplas mediunidades, os encarnados com os desencarnados, segundo o estudo da alma humana através das suas dissociações, exteriorizações e projeções à distância, podemos ir até as materializações, quer do duplo dos vivos, quer espírito dos falecidos. A demonstração experimental da sobrevivência da alma humana é a mais bela coroa de glória conquistada pelo Espiritismo. Resta, agora, receber das ciências, religiões e filosofias e consagração que lhe é devida, em nome dos mais elementares princípios de justiça, de lealdade e da gloriosa vitória sobre o materialismo e o ateísmo, os maiores inimigos da humanidade. Todos os fenômenos, inerentes ao Espiritismo, são, de fato, transcendente, inabituais, supranormais, tocando as raias do maravilhoso, do inverossímil, mesmo do inacreditável, para todos aqueles que não tenham estudado, compreendido e assimilado as noções modernas relativas à substancialidade e às extraordinárias possibilidades experimentais da alma humana.
Felizmente, já ultrapassamos a época obscura da alma humana considerada como entidade material e abstrata. Este triunfo para a humanidade, abrindo largas e luminosas clareiras ao pensamento contemporâneo no domínio experimental do psiquismo humano, é o produto de um trabalho inteligente, contínuo, tenaz, orientado e produzido pelos neo-espiritualistas dentro do método positivo oficial, observação e experimentação, repetindo experiências em todos os países civilizados, dentro dos grupos espíritas experimentais. O materialismo e o ateísmo, soberanos nos últimos séculos, dominando, despótica e ininteligentemente, ciências e filosofias, escabujam no estertor de uma agonia delirante de autolatria e de descrença. As religiões, que se contam por dezenas, arruinadas moralmente, cadaverizadas nos seus interesses materiais, mais pronunciadamente centrípetas do que centrífugas, foram impotentes para dar uma batalha decisiva e gloriosa ao materialismo e ao ateísmo, os inimigos mais prejudiciais e nefastos para a humanidade, expoliando do sentido do divino e do sentimento religioso, bases do seu progresso espiritual. Dada a falência das religiões, compete ao espiritismo, pela sua estrutura científica e sentido cristão, despido de dogmas e de ritualismo, proclamar e orientar um renascimento espiritual, propagando os seus princípios basilares com nobreza e isenção, com inteligência e cultura científica, e difundindo os grupos espíritas experimentais. Na época atual, só as obras científicas podem valorizar e impor o espiritismo. O espiritismo não tem sacristias nem confessionários, só tendo por catedral a divina criação, expressa na admirável e encantadora natureza, livro maravilhoso, aberto por Deus a toda a humanidade, nos seus infinitos e magnificentes esplendores. O Espiritismo sobe da terra aos céus, iluminando as inteligências, purificando os sentimentos, confortando e explicando as dores mais cruciantes, envolvendo, na sua ânsia indômita do infinito e da eternidade, esses mundos etéreos vibrantes de luz, de verdade, de amor, de justiça também. Capítulo 1. Do complexo humano. Noções gerais. Opiniões de alguns cientistas contemporâneos sobre os poderes supranormais da alma humana. Do ternário ao setenário humano. Desde a mais remota antiguidade o estudo da alma humana tem sido objetivo das mais variadas especulações por parte das escolas filosóficas e das religiões, teorizando conceitos que, modernamente, a psicofísica, a psicopatologia, o biomagnetismo e outros ramos da psicologia experimental têm confirmado, por vezes, numa base científica dentro da fenomenologia espírita. O espiritismo, impondo-se, no meado do século passado, com um caráter impressionante de expansão mundial, abriu novos e largos horizontes ao pensamento contemporâneo numa vasta e profunda sistematização dos mais variados e imprevistos fenômenos anímicos e espíritas, paralelos na sua mesma origem e manifestações, inerentes à constituição psíquica humana, imprimindo uma nova orientação ao estudo científica, firmada na observação e na mesma experimentação, bases do clássico método positivo. O valor do espiritismo, quer nos seus aspectos científico e filosófico, quer nas suas facundas aplicações morais e sociais, só pode ser bem compreendida quando sejam estudadas separadamente as duas categorias de fenômenos psíquico, anímicos e espíritas. Os mais elementares princípios de metodologia impõem uma vantagem de iniciar o estudo do espiritismo pelas possibilidades e fenômenos supranormais inerentes ao animismo circunscritos ao plano terrestre. Os fenômenos espíritas na sua pureza de origem e de são raros. Uma boa parte doa fenômenos supranormais, erradamente supostos espíritas, são, de fato, produzidos pelo animismo, devidos exclusivamente às faculdades transcendentes de dissociação e exteriorização da alma humana dos encarnados.
São produções terrestres e não astrais. Trata-se dos vivos, e não dos falecidos. Evitem-se, pois, as confusões pelo estudo, reflexão, sendo crítico e a prática experimental com experimentadores esclarecidos e devidamente treinados. O bom êxito das sessões espíritas experimentais depende da compreensão e aplicação das condições expostas. No entanto, uma grande parte dos fenômenos supranormais são de composição mista, participando simultaneamente os vivos ou encarnados, e os espíritos desencarnados falecidos há mais ou menos tempo, através de variadas e complexas mediunidades. Um dos capítulos mais transcendente e aliciante do Espiritismo, já estudadas e sistematizadas por sábios de renome mundial. E esta intercomunicação entre os mundos, terrestre e supraterrestre, que dá ao Espiritismo um caráter original, privativo da sua técnica, que se torna inconfundível com todas as outras correntes e sistemas espiritualistas. A análise dos fenômenos puramente anímicos, independentes da ação espírita, leva à conclusão da existência do perispírito, percorrendo a escala ascendente, em complexidade, da fenomenologia anímica, telepatia, telestesia, ideoplastia, exteriorização anímica da motricidade da sensibilidade, tendo por resultante final a dissociação, exteriorização e projeção à distância do duplo humano. O fenômeno mais completo e transcendente ligado ao animismo, vulgarmente designado por bicorporeidade e bilocação, de que o Espiritismo conta numerosos casos, quer voluntários e experimentais, da alma humana e, por consequência, da sua sobrevivência. O duplo humano, na sua dissociação psíquica e exteriorização, é um fato comprovado experimentalmente pelo Espiritismo, e suficiente, se outras provas não houvesse, para fundamentar a existência e independência, em certas circunstâncias experimentais, da alma humana e, por consequência, da sua sobrevivência. O duplo humano pode aparecer desde uma aparência fluídica visível, mas não tangível, aos clarividentes, até completa materialização, revelada pela fotografia, impressões digitais e palmares, moldagens do rosto e membros, refeitos eletroquímicos, vários fenômenos dinâmicos acusados por aparelhos registradores, etc. Os fenômenos anímicos associam-se, maravilhosa e convincentemente, aos fenômenos espíritas para comprovarem, separada ou conjuntamente, a existência experimental da alma humana e a sua sobrevivência. Este fato de uma importância capital para orientar o progresso espiritual da humanidade e marcar-lhe as mais seguras atitudes para atingir a sua finalidade no sentido do divino, despertando-lhe o sentimento religioso, e impondo-lhe a ética cristã para a linha de conduta das suas atividades psíquicas. Esta transcendente conquista experimental é um dos mais gloriosos triunfos do Espiritismo, fato que o deveria impor ao respeito e consideração da ciência e das religiões. Além de muitos outros fenômenos anímicos e espíritas, a dissociação e exteriorização do duplo humano com todos os seus poderes físicos e psíquicos e, paralelamente, a materialização das almas falecidas, vulgarmente chamadas espíritos, revestindo também integralmente todas as suas qualidades físicas e faculdades anímicas que os individualizaram durante o último estágio terrestre, provam de uma forma concludente que a morte é, em última análise, o prolongamento e a projeção da vida nos mundos supraterrestres sem nada perder da sua individualidade integral terrestre, quer morfológica, quer psíquica, no seu duplo aspecto, mental e emocional. O além-túmulo patenteia os mesmos afetos e os mesmos ódios, iguais vícios e semelhantes virtudes, que constituíam o valor moral terrestre dos falecidos, das almas desencarnadas. O homem possui, pois, uma organização dual, um organismo físico, corporal, dominado e orientado por um organismo psíquico, espiritual, que, em certas circunstâncias da vida terrestre,
se liberta temporariamente do seu subordinado, e, pela morte, adquire plena independência e completa liberdade nos mundos astral e espirituais. A morte é a libertação da grilheta terrestre. A vida e a morte são dois termos reversíveis e complementares para cada ciclo evolutivo da alma humana através do reencarnacionismo, expresso na pluralidade das existências sucessivas, de mundo para mundo, regidas pela lei da causalidade moral. Toda a evolução da vida, no seu duplo aspecto psíquico e morfológico, da vida e da forma, do espírito e da matéria, em que a humanidade se debate na ânsia de uma perfectibilidade no seu mais alto significado intelectual e moral, nas suas aplicações sociais, resume-se em mobilizar o potencial divino contido no seu espírito através de uma série infinita de existências sucessivas, solidárias entre si, numa correlação e intimidade justas e lógicas de causas e de efeitos, regidas pela justiça imanente de causalidade moral, enunciada por Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. O seu memorável Sermão da Montanha, o mais sábio e justo código de conduta, oferecido à meditação da humanidade, através de todas as religiões e filosofias, traça-lhe, em sulcos de luz, de paz e de amor, a sua luminosa trajetória para Deus, fonte germinal de toda a vida e de toda a luz, de todo o progresso e de toda a evolução. E a consagração da sabedoria divina, descida do céu à terra, pelo Verbo de Jesus, nas asas redentoras e refulgentes dos Evangelhos, a Bíblia ideal da humanidade, repercutindo-se de consciência para consciência, de mundo para mundo. Jesus Cristo, proclamando e exemplificando a lei universal do amor e da renúncia, fez vibrar o divino na alma de todos os povos, fundindo toda a humanidade na fraternidade universal. E esta linha retilínea para Deus. O estudo da alma humana é fundamental para obter a compreensão do mistério da existência na sua origem e finalidade. E a este fecundo labor que os espíritas têm consagrado o melhor do seu esforço, alargando os limites da sua observação, repetindo experiência sobre experiência, aqui, acolá, além, estudando as infinitas modalidades do dinamopsiquismo humano, classificando as inúmeras mediunidades da sua complexa e transcendente fenomenologia supranormal, inabitual, quer derivada do animismo, quer do seu complemento natural, o espiritismo, estabelecendo e sistematizando os princípios e as leis que determinam e orientam a evolução espiritual da humanidade. Só arcaicos e insubsistentes preconceitos de escola, ou efervescência do orgulho humano aliando a uma desenfreada egolatria, traduzida no materialismo e no teísmo, ou, ainda, interesses inconfessáveis de origem religiosa, podem arregimentar os adversários do espiritismo. O espiritismo, forte e vigoroso, persuasivo e convincente, só tem um aliado, a verdade experimental, uma certeza moral, o cristianismo na sua pureza original, uma aspiração, o regresso à primitividade cristã, pela fé acendrada e intelectualizada da humanidade e pela simplicidade e moralidade dos costumes. Os fatos impostos pela observação e experimentação são a melhor e a mais invulnerável couraça do espiritismo. O seu triunfo depende apenas de uma propaganda orientada cientificamente. Quando a moral, livro algum dos mais caracterizados moralistas pode rivalizar com os evangelhos, esse maravilhoso poema, tecido de luz e de amor, de renúncia e de altruísmo, do Calvário irradia o sol mais resplandecente que ilumina a humanidade. A experimentação espírita é acessível a todos aqueles que possuam os conhecimentos indispensáveis da sua teoria e da sua mecânica transcendente, da sua técnica e da sua aparelhagem, e a compreensão da alta finalidade moral e social, de renovação espiritual, que está confiada ao espiritismo no próximo ciclo evolutivo da humanidade. Nesta categoria de trabalhos supranormais por invulgares, mas sempre despidos de todo o sobrenaturalismo,
A matéria-prima das experiências é constituída por forças inteligentes e conscientes, médiuns, espíritos guias e outras entidades astrais, polarizando no bem ou no mal, por vezes superiormente espiritualizados, gozando de uma liberdade de ação no tempo e no espaço que ultrapassa os limites a que estamos habituados. Não se manipulam substâncias inertes e passivas como nos laboratórios de física e de química. E um laboratório invisível para a vista normal, só acessível ao conhecimento da clarividência. As experiências espíritas são da natureza coletiva e não individual como nas ciências oficiais. O esquecimento ou a ignorância desta primordial condição no experimentalismo espírita há muito tem concorrido para os insucessos de certos investigadores que têm pretendido desvendar os mistérios do além, despiodos dos conhecimentos indispensáveis, e da devida disposição moral, fosse qual fosse o seu alto valor intelectual e consagração científica. Ao contrário dos antigos santuários, do Oriente e do Ocidente, onde as portas se encontravam fechadas aos profanos, e só fraqueadas ao estudo esotérico de uma casta sacerdotal privilegiada, o Espiritismo, cônscio da altíssima missão que lhe compete na renovação e reforma moral e espiritual do pensamento contemporâneo, procura divulgar os processos em que fundamenta a sua técnica experimental, e os princípios baseados nas duas leis fundamentais em que assenta toda a evolução no seu mais alto significado integral, abrangendo céus e terras, deuses e homens, todo o cosmos, a lei de causalidade moral, karma. A evolução não poderia ter realidade prática e efetiva sem o concurso destas leis divinas que a impulsionam e orientam num sentido justo e sábio, progressivo e espiritual. Compreendido, assim, o sentido profundo da vida num ritmo justo e evolutivo, num lógico entrelaçamento de causas e efeitos, o homem, na sua incoercível ascensão evolutiva, torna-se o árbitro do seu destino, colhe em cada vida o fruto do que houver semeado nas suas vidas anteriores, conquistando pelo seu próprio esforço, trabalhando em lutas, hora de tristeza, logo, derrotado aqui, vitoriosa além, todo o seu desenvolvimento moral e intelectual. E, assim, dinamiza os germes divinos potencializados no seu espírito, mobilizando todas as suas nobres aspirações e empreendimentos, libertando-se, pela atividade e livre-arbítrio, das algemas da predestinação, caminhando, forte e consciente da sua força e liberdade, para sua gloriosa e triunfante finalidade no sentido do divino que o conduzirá a Deus, origem e fim de toda a evolução da humanidade. Foi tão profunda e renovadora a ação exercida pelo Espiritismo no estudo objetivo e experimental da alma humana, quer no seu estágio terrestre, quer no seu estágio astral, que poderemos, talvez, dividir em dois períodos as frases porque tem passado as concepções da alma humana desde os tempos mais remotos até a época contemporânea. Anteriormente ao Espiritismo, através de todos os ciclos da civilização, a alma humana foi objetivo de estudos aturados e profundos por um grande número dos maiores pensadores. Filosofias e religiões deram-lhe o contributo dos seus mais ilustres representantes. Este primeiro período que denominaremos pré-científico, é caracterizado pela aplicação do método racionalista, essencialmente sintético e analógico, especulativo e introspectivo, sem caráter científico nitidamente determinado, tendo produzido, no entanto, obras admiráveis sobre vários pontos de vista de inteligência e de cultura filosófica e religiosa. O segundo período que designarem, científico, é iniciado pelo Espiritismo, marcando seu advento um profundo renascimento espiritualista, caracterizado pela aplicação do método positivo, observação e experimentação, aos fenômenos supranormais provenientes do animismo e do espiritismo. O estudo comparativo dos elementos constitutivos do ser humano, através dos variados sistemas espiritualistas antigos e modernos, quer das filosofias, quer das religiões, é,
Em verdade, difícil, complexo e confuso. No entanto, um estudo profundo leva à conclusão que as suas dissemelhanças são mais aparentes do que reais. Todas elas são alimentadas pela mesma raiz comum, muito embora a terminologia difira de escola para escola, e o número de elementos anímicos varie de sistema para sistemas. No fundo de todos os sistemas, mesmo aparentemente divergentes, há, em geral, uma perfeita correlação de ideias bases, uma certa unidade na diversidade, ainda que os termos variem qualitativa e quantitativamente nos diversos sistemas espiritualistas, filosofias e religiões. Um conjunto de circunstância de tempo e de lugar tem determinado a confusão que lavra ainda no estudo e classificação dos corpos psíquicos do completo humano. A diversidade que se encontra no número dos elementos psíquicos, relativos à constituição humana, nas diferentes religiões e sistemas filosóficos espiritualistas, quer antigos, quer modernos, tem, talvez, duas origens, teórica e experimental. Algumas escolas filosóficas criaram a sua classificação como produto de meras especulações, acomodando-se às necessidades das manifestações do dinamopsiquismo humano. Foi assim que se criou, como necessidade imperiosa, independentemente de toda a experimentação, a teoria do mediador plástico, como intermediário indispensável entre os dois elementos irredutíveis, o espírito e o corpo físico. E assim ficou transformado o binário no ternário clássico, por necessidade teórica, que o método experimental veio confirmar mais tarde plenamente, comprovando a existência do perispírito, elemento intermediário do ternário espírita. Percorrendo os diagramas androgônicos dos tradicionalismos secretistas e iniciáticos do esoterismo arcaico e dos sistemas herméticos, filosóficos e religiosos de todas as épocas, encontra-se nitidamente vincada e diferenciada a função do mediador plástico como intermediário entre o espírito e o corpo físico, entre o pensamento e a ação, através de uma sinonímia variada e, por vezes, confusa. Mano Maya Kosa, Vedanta, Kamarupa, Budismo esotérico, Baodas, Zen Avesta, Ka, Egito, Roache, Cabala hebraica, Imagu, tradicionalismo latino, Eidolon, tradicionalismo grego, Ki, tradicionalismo chinês, carne sutil da alma, Pitágoras, corpo sutil e etéreo, Aristóteles, Astroede, neoplatônicos da escola de Alexandria, Evestrum, Paracelso, corpo fluídico, Leibniz, duplo, Lepage Renor, alma, Dr. H. Baraduc, aerossoma, neognósticos, corpo astral, hermetistas e alquimistas, perispírito, Allan Kardec espiritismo. São Paulo, um dos mais lídimos representantes do cristianismo, considera o homem constituído por um ternário, corpo, alma, espírito, exercendo a alma a função de mediador plástico. Muitos representantes, dos mais ilustres da primitividade cristã, entre outros, Atanásio, Basílio, Fulgêncio e Herenóbio admitem também o ternário humano, espírito, pneuma, uma alma fluídica, mediador plástico, psique, e um corpo carnal, soma. O catolicismo romano restringe-se ao binário, corpo carnal e espírito, empregando sinonimicamente os termos espírito e alma, sem todavia explicar como é exercida a ação do espírito sobre o organismo material. A existência deste mediador plástico, segundo Celan Selim, foi outrora ensinada nas criptas sagradas da Índia e do Egito, fazendo parte do ensino dos grandes mistérios, constituindo uma das principais revelações comunicadas aos iniciados. Por este motivo reveste nomes variados. Na época atual denomina-se comumente, corpo astral, perispírito ou aerossoma. Os três princípios constitutivos do ternário humano, corpo físico, perispírito e espírito, embora de composição diferente e oposta, interpenetram-se da mais íntima maneira. O homem, diz Eliphas Levi,
Lacleffe diz grandes mistérios. É um ser inteligente e corporal, feito à imagem de Deus e do universo, uno em essência, triplo em substância, imortal e mortal, possuindo um corpo material. Um mediador plástico é luz, em parte volátil, fluido magnético, e em parte fixa, corpo fluídico ou aromal. O mediador plástico é formado de luz astral e transmite ao corpo humano uma dupla emanação. Poetanro, agindo sobre esta luz pela sua volição, pode dissolvê-la ou coagulá-la, projetar zero-la ou atraí-la. E o espelho da imaginação e do sonho rege o sistema nervoso e assim produz os movimentos do corpo. Esta luz pode dilatar-se indefinidamente e comunicar a sua imagem a distâncias consideráveis. Imanizando os corpos submetidos à sua ação, atrai-os para si, contraindo-se. Pode tomar todas as formas evocadas pelo pensamento, e, nas coagulações passageiras da sua parte irradiante, aparecer à vista e até oferecer uma certa resistência ao contato e à distância. O magnetismo humano é a ação de um mediador plástico sobre um outro para dissolvê-lo ou coagulá-lo. Aumentando a elasticidade da luz vital e a sua força de fixação, poderemos enviá-la aos lugares mais distantes e retirá-la carregada de imagens. E nesta luz que se gravam e concentram as formas, é por ela que vemos os reflexos dos mundos suprassensíveis. A hipnose favorece este fenômeno, o que se produz coagulando mais intensamente a parte fixa do mediador plástico. Esta luz é o agente eficiente das formas e da vida, porque é simultaneamente movimento e calor. Quando chega a fixar-se e a polarizar-se em volta de um centro, produz uma entidade vivente, atraindo as substâncias plásticas necessárias para aperfeiçoá-la e conservá-la. Esta substância plástica, formada, em última análise, de terra e água, foi com razão chamada barro na Bíblia. Porém, esta luz não é o espírito mas somente o instrumento do espírito. Não é também o corpo do protoplastes como supunham os teólogos da escola de Alexandria, mas sim a primeira manifestação física do sopro divino. Deus criou-a para toda a eternidade e o homem, a imagem de Deus, modificou-a para se multiplicá-la. Alguns fantasmas fluídicos a que os antigos davam nomes diversos, larvas, lemures, empusas, e a cabala designava por elementares, evocados por vezes, na Grécia, são apenas coagulações da luz vital de duração transitória, espécies de miragens anímicas, emanações imperfeitas da vida humana. Assim se expressa, sobre o mediador plástico, Elias Levi, criptônimo do abade Afonso Luiz Constante, discípulo de Fourier e de Agaronsky, e um dos mais modernos e ilustres representantes dos cabalistas modernos. Ouçamos, agora, Charles Henry, matemático e psicólogo consagrado, professor da Sorbona, antigo diretor do Laboratório da Fisiologia das Sensações, Matin, de 2 de agosto, de 1925, o corpo, como está comprovado, e animado de uma força irradiante, como vossa lâmpada, como vosso calorífero. Calculemos esta radiação, devido ao calor, aos elementos eletromagnéticos, à atração do nosso globo. Mas se fizermos estes cálculos conscienciosamente, vamos encontrar uma surpresa angustiosa, uma incógnita, uma força que não é de natureza conhecida. Refazei vossa experiência 10 vezes, 100 vezes, calculai durante noites inteiras, encontrareis essa potência atuando, inscrevendo-se, manifestando-se, mas sem ser possível captá-la, idealmente fluídica, desafiando todas as balanças, todos os microscópios, mas irradiando continuamente como uma constância obsidente. Para o indicador ordinal feminino Rutot Mchere, La Metagnome, Boletim do Conselho de Recherches Metapsíquicas de Belgique, número 1, 1926, todo indivíduo, desde o nascimento até a morte, emite uma radiação vibratória de frequência determinada que lhe é própria.
como é submetido a múltiplas ações de diversa natureza, estas excitações determinam diversos estados de alma, provocando contínuas radiações energéticas da mesma frequência, mas de intensidade e amplitude variáveis proporcionando ao grau das sensações, das excitações e das emanações sentidas. Vamos ainda servir-nos da autoridade do eminente antropólogo belga, Arrutot, membro da Academia Rala da Bélgica, e do biologista M. Scherer. A projeção radiante de um pensamento ou de uma ação psíquica determinada através do meio especial que nos propomos denominar, de acordo com certos autores, atmosfera energética humana, e animada de uma velocidade de translação da ordem da luz ou da telegrafia sem fio, isto é, quase instantânea. Esta velocidade extraordinária de transmissão do pensamento não é mais uma simples hipótese, não é simplesmente comprovada pelo conhecimento dos fatos, certamente prováveis, de telepatia e das manifestações de ordem espírita, porque três psiquitas eminentes, o Dr. Orievich, M. Dubourg de Bozas, engenheiro francês e M. Grunwald, engenheiro alemão, têm realizado, cada um deles, uma série de experiências, donde resulta que as vibrações de energia psíquica têm comprimentos de ondas e velocidades e frequência tais que se colocam na série ultravioleta, depois dos raios X e dos raios gama do rádio. Os raios de ordem psíquica são, pois, dotados de uma penetração extraordinária, atravessando, sem dificuldades, uma forte espessura de folhas de chumbo para descarregar eletroscópio. Estas propriedades têm-lhe feito atribuir, pelo Dr. Oriet, o nome de raios Y, e chega a crer-se que, sob o intenso bombardeamento dos raios psíquicos, os corpos, mesmo os reputados impenetráveis, são, não só atravessados, mas ainda as suas moléculas parecem, às vezes, desagregarem-se a ponto de produzirem, em certos casos, uma espécie de desmaterialização momentânea dos corpos sólidos. Concebe-se assim que, em presença de um agente animado de tal potência de translação e de penetração, a dispersão de uma ação psicofísica na atmosfera energética humana seja ultra rápida e que os fenômenos de convergência com outras ações, que daí resultam, possam passar-se num tempo muito rápido, tornando-se assim um tempo de natureza especial que denominaremos tempo qualificativo energético, muito diferente do exigido para as relações materiais ordinárias, e assim se pode explicar que, passando-se um fato, por exemplo, na América, possa ser percebido quase simultaneamente na Europa por um cérebro vibrando unissonamente com a frequência dos raios psíquicos projetados em todos os sentidos pelo acontecimento realizado em país longínquo. Dentro do Espiritismo, esta teoria tem sua confirmação em várias ordens de fenômenos supranormais, tais como a telepatia, a telestesia, a clarividência, etc. Paracelso Anselm, integrado nas correntes tradicionalistas do iniciatismo oriental e do hermetismo ocidental, o homem é fundamentalmente constituído pelo ternário, primeiro espírito, emanação direta da divindade, segundo a alma, múltipla pela sua organização e funções, formada por éteres diferenciados e por fluidos astrais, sendo, pela sua dupla polarização, o intermediário plástico, entre o corpo físico e o espírito, terceiro organismo material, único elemento conhecido e estudado pela ciência oficial. A sabedoria antiga, essencialmente iniciática e secretista, metodologicamente sintética e analógica, considerava o ternário como lei universal em que envolvia o próprio Deus através do macrocosmos e do microcosmos, fazendo desdobrar a vida, no seu mais alto significado espiritual, nas suas múltiplas manifestações e em toda a sua linha evolutiva nos três planos cósmicos, divino, astral e físico. E esta também é a orientação do Espiritismo na sua concepção trinitária do homem integral e do universo, o espírito em relação com o plano divino, o perispírito em relação com o plano astral,
Finalmente, o corpo carnal em relação com o plano físico planetário. Há uma confusão e certas nebulosidades, ainda que só aparentes, para todos aqueles que se iniciam no estudo dos elementos constitutivos do homem integral, quer visíveis, quer invisíveis aos nossos limitados sentidos, sendo as divergências, de escola para escola, de religião para religião. Uns admitindo somente o corpo físico, como os materialistas, outros admitindo o binário, alma é o espírito e o corpo, não confundindo as funções do espírito com as da alma, agora empregando estes dois termos indistintamente, sinonimicamente, outros admitindo o ternário clássico, espírito, perispírito ou corpo astral e o corpo físico, como sucede no espiritismo e num grande número de escolas ocultistas e herméticas ocidentais. A escola vedantina, um dos sistemas filosóficos mais profundos do Oriente, só admite o quinquenário, mas o seu terceiro elemento anímico, Manomoya Kosa, é na realidade constituído pelos corpos astral e mental, e se não incluía na sua classificação o Atma, o elemento superior espiritual, é porque considera o espírito como a essência íntima da vida, animando todo o universo, numa alta concepção panvitalista. De fato, a Vedânia seternária, o iniciatismo egípcio, quer nos mistérios tebanos, quer nos mistérios menfíticos, o Zen Avesta, a Cabala hebraica, os arcaicos sistemas espiritualistas indostânicos, os antigos centros iniciáticos greco-romanos, perfilam o setenário humano. O mesmo sucede com as correntes espiritualistas contemporâneas, a teosofia, o rosacrucianismo, a antroposofia, o martinismo, etc. Existem alguns sistemas ocultistas ocidentais, que vão mais além ainda, admitindo o nonário. Stanislas de Guaita, um dos mais eruditos e profundos ocultistas contemporâneo, tentou uma classificação baseada no setenário a fim de unificar os ensinos da Cabala com o ocultismo oriental e ocidental. Primeiro o espírito puro, segundo a alma inteligente e espiritual, terceiro a alma passional, lógica e compreensiva, quarto a alma instintiva e impulsiva, quinto o corpo astral, sexto o corpo fosforescente, vitalidade, sétimo o corpo material, sarcossoma. As investigações realizadas por sábios orientalistas contemporâneos, de F. Lenormand a G. Maspero, do Marquês S. Ives Alveidre a Fabre d'Olivetti, de H. P. Blavatsky a Anion e Besant, levantam a ponta do véu dessa ciência misterial, cultivada fervorosamente nos centros iniciáticos do Oriente, fonte germinal das ciências, das filosofias e das religiões. A composição setenária do homem constituída uma das bases fundamentais de todo o esoterismo do Oriente e da Grécia Antiga. Este setenário representava apenas um desdobramento do ternário clássico. Este resultado foi obtido pelo método experimental a que não seriam estranhos os processos hipnomagnéticos e a clarividência que os antigos hierofantes sabiam aplicar maravilhosamente pelo amplo conhecimento das forças latentes do homem e no manejo das forças ocultas da natureza, em parte inacessíveis aos modernos ocultistas. Ainda que distanciados pelo tempo e integrados num novo ciclo de civilização, os contemporâneos chegaram a resultados aproximadamente iguais ao estudo da alma humana, seguindo processos análogos. As dessemelhanças, mais aparentes do que reais, quer entre os antigos, quer entre os outros, explicam-se pela manifesta impossibilidade de poderem dispor de passivos em igualdade de condições, e na variabilidade do poder ignomático de experimentador para experimentador, e ainda no grau de acuidade dos clarividentes. A diversidade no mínimo dos elementos anímicos obtidos experimentalmente, podendo ir de 3 a 9, é sempre redutíveis ao ternário clássico, categorizando-os, sem nada perderem na sua diferenciação, na 3 classes fundamentais. Primeiro, elementos superiores espiritual, relativos ao espírito. Segundo, elementos intermediários funcionando como mediador plástico,
relativos à alma e ao perispírito. Terceiro, elementos inferiores, relativos ao corpo físico. De um modo geral, a fim de metodizar o estudo dos elementos constitutivos do ser humano através das variadas correntes espiritualistas tradicionais e contemporâneas, devemos agrupá-lo em duas categorias. A primeira admitindo o ternário, a segunda baseada no setenário. O ternário impõe-se pela sua clareza e simplicidade, tornando-se mais compreensível e demonstrável nos campos da observação e da experimentação, satisfazendo amplamente o conhecimento do mecanismo de um grande número de fenômenos anímicos e espíritas. O setenário humano é, evidentemente, muito mais complexo, constituindo um sistema mais completo e perfeito, correspondendo a um desdobramento do ternário nos seus elementos diferenciados. A experimentação direta nos moldes do método positivo, o setenário dá uma explicação mais pormenorizada e minuciosa de uma categoria de fenômenos transcendentes, numa correlação lógica de Deus, do universo e da humanidade, dentro de uma unidade harmônica da origem e finalidade cósmica. O setenário estabelece fecundas hipóteses de trabalho para aplicação da origem e finalidade da vida no rotativismo dos ciclos reencarnacionistas através da pluralidade das existências, palingenesia. O estudo da trajetória das almas, desde a desencarnação terrestre às novas reencarnações, é mais completo e compreensível à face do setenário humano, sobretudo tomadas em consideração as teorias dos germes permanentes de vida para a vida. Pelo menos, é uma aliciante e fecunda hipótese de trabalho, abrangendo toda a vida póstuma da alma humana. Sem pretender fazer análise comparada das variadas correntes espiritualistas que adotam o setenário, devemos, no entanto, mencionar, pelas condições especiais que revestem, a teosofia e o rosacrucianismo. A teosofia é talvez a mais legítima representante do tradicionalismo oriental, radicada no budismo esotérico. O rosacrucianismo é o fiel representante do tradicionalismo ocidental, radicando no hermetismo e no cristianismo esotérico. Um estudo profundo e uma rigorosa análise comparada levam à conclusão de que reais, patenteando palpáveis paralelismo e unidade de vista na interpretação e resolução dos problemas transcendentes ligados à misteriosa vida universal na sua origem e finalidade. O seu estudo é de importância capital para todos aqueles que pretendam compreender, pelo menos, a face de uma interessante hipótese de trabalho, os pormenores da evolução desde os tempos mais recuados, e a mecânica reencarnacionista, expressa na pluralidade das vidas sucessivas e alternantes, do mundo para mundo. Só o conceito setenário pode dar integral explicação das modalidades porque vai passando a alma do desencarnado, através dos níveis dos mundos suprassensíveis e supraterrestre, nas suas oscilações rítmicas de subida e descida, numa íntima correlação com os seus corpos anímicos até uma nova reencarnação terrestre. Nesta complexa trajetória só prevalece a tríada divina que constitui a individualidade humana, enquanto que o quaternário inferior representativo da personalidade, efêmera e transitória, desaparece para dar lugar a melhores e mais perfeitos veículos ao serviço da traída espiritual, a fim de melhor poder dinamizar o potencial divino no ciclo dos seus sucessivos renascimentos, indispensáveis a toda a evolução anímica. Em conclusão, para o estudo da alma humana post-mortem, e para a melhor compreensão da sua evolução póstuma através dos diferentes planos cósmicos até a sua nova reencarnação terrestre, seria conveniente decompor o setenário num ternário conjugado com um quaternário. O ternário seria constituído pela tríade superior da natureza espiritual, permanente, realizando a verdadeira individualidade, o ego. Os restantes quatro elementos inferiores, traduzidos na personalidade, modificáveis e substituídos de reencarnação para reencarnação, estes expressos nos elementos intermediários anímicos mais grosseiros e pelo corpo físico, corpus,
somático ou carnal, vital, astral e mental inferior ou concreto. Admitindo esta mecânica progressiva, poderíamos, talvez, formular o seguinte postulado: a evolução humana é diretamente proporcional à sucessiva perfectibilidade dos corpos inferiores que constituem a personalidade, variáveis de vida para vida, de reencarnação para reencarnação, sob a superior orientação e comando da individualidade, expresso na tríada divina e espiritual, o ego. Capítulo 2 do Espiritismo. Sua concepção do ternário humano: primeiro, o corpo físico, incluindo o corpo vital ou duplo etérico, em relação com o mundo terrestre. Segundo, o perispírito ou corpo astral. Terceiro, o espírito ou alma humana em relação com os mundos espirituais. A alma já não é, perante o pensamento contemporâneo, nem a sombra trágica de Homero, nem o hóspede misterioso da glândula pineal, de Descartes. Tudo se moderniza, e a alma também. A alma humana deixou de ser um mito, uma ficção, um mero conceito abstrato, para entrar no domínio da realidade objetiva e experimental através das suas aparições e das suas dissociações astrais, dos seus desdobramentos e bilocações, das suas manifestações ectoplasmáticas e telepáticas, fenômenos irredutíveis à decantada teoria das alucinações, por estar comprovada a sua realidade objetiva, quer pela fotografia, quer por variados processos físico-químicos e múltiplos aparelhos registradores. Os métodos introspectivo e escolástico, clássicos na velha filosofia, fizeram da alma humana um joguete dos mais ilógicos e abstrusos conceitos metafísico, considerando-a um todo homogêneo, não diferenciado nitidamente o perispírito do espírito no seu mecanismo e ação, só sabendo extrair-lhe, mais ou menos hipoteticamente, as três faculdades fundamentais clássicas: sensibilidade, inteligência e vontade. Foi necessário que o hipnomagnetismo avançasse na sua força consciente indômita, indiferente aos sarcasmos dos ignários e à excomunhão da ciência catedrática, para que fossem explorados os encaminhos mais recônditos da alma humana e dissociadas analiticamente as suas diversas camadas concêntricas. A anatomofisiologia da alma humana é hoje um fato laboratorial em vida de realização, orientada no método experimental. O biomagnetismo, renegado a prioristicamente pela ciência oficial, foi a espada de Alexandre que cortou o nó górdio que enlaçava a alma ao corpo físico, desarticulando-a, projetando-a à luz da análise direta, para assim dissecar as suas partes constitutivas e investigar da sua natureza e do seu mecanismo íntimo. Este novo experimentalismo pertence, em grande parte, ao nosso século. E, se muito está feito, muito mais há de fazer. No entanto, esta transporta a grande barreira, e grandes vias estão abertas a todos os investigadores do neopsiquismo experimental. Os trabalhos experimentais, inerentes ao espiritismo, dando todo o relevo a uma fenomenologia variada, complexa e transcendente, baseada no dinamismo anímico e na dissociação dos elementos constitutivos do homem, muito concorrem para desvendar a misteriosa composição e mecanismo da alma humana. E dentro do estudo experimental desse perturbante dinamismo anímico e metapsíquico que o espiritismo dá o golpe de misericórdia no materialismo, sejam quais forem as explicações capciosas ou as sutilezas ilógicas com que pretendem falsificar e desvirtuar a natureza e origem do experimentalismo espírita, desde a telecinese e a telepsique, desde a materialização do fantasma dos vivos à formação ectoplásmica das materialização dos desencarnados, impropriamente chamados mortos, equivalentes à ressurreição integrais, ainda que temporárias, tipo Katia King e Stella Livermore e muitos outros. Os fatos, na sua rigidez granítica, desafiam o espaço e o tempo, e um conjunto de fatos, quando bem sistematizados e observados, vale incomparavelmente mais do que as teorias mais bem arquitetadas.
O Espiritismo, no seu duplo ponto de vista, estático e dinâmico, não estuda apenas a alma humana nas suas potencialidades e polimorfismo. Vai mais longe ainda, estudando a alma dos desencarnados nas suas complexas modalidades, estabelecendo por variados processos mediúnicos as mais estreitas e íntimas relações espirituais entre o mundo físico visível e esse feérico, os mundos hiperfísicos invisíveis aos nossos limitados e falazes sentidos orgânicos. Mundos radiantes de promessas e de esperanças ilimitadas e misteriais que a ciência compete observar e desvendar, desocultando o oculto, como diz o sábio professor Grassetti. E essa grande missão da ciência, sejam quais forem o ineditismo, transcendência e raridade dos fenômenos aparentados à sua observação e experimentação, que a ciência oficial, aliás, não tem sabido cumprir para com o espiritismo. A classificação dos elementos essenciais constitutivos do ser humano varia nas diversas correntes esotéricas, através das escolas do Oriente e do Ocidente, sendo, respectivamente, de 3, 5, 7 e 9 princípios fundamentais, como já ficou exposto nos capítulos anteriores. O ternário, adotado pelo Espiritismo, impõe-se pela sua natural clareza e simplicidade, contendo na sua essência os 7 princípios inerentes à alma humana. A face do Espiritismo, o ser humano é constituído por 3 elementos essenciais e diferenciados, com natureza, organização, estrutura, funções e finalidade distintas, interpretando-se mutuamente sem perderem a sua autonomia, formados de matérias sucessivamente mais rarefeitas e sutilizadas, constituindo um sistema solidário e harmônico. Primeiro, corpo físico, incluindo o corpo vital ou duplo etérico. Segundo, o perispírito, ou corpo astral. Terceiro, o espírito, centelha divina, mônada, ou alma humana. O corpo físico, único elemento visível normalmente, é formado pela matéria plenária mais grosseira, sendo constituído por órgãos, aparelhos e sistemas, tendo por unidade fundamental a célula, nas suas máximas modalidades e diferenciações, pertencendo seu estudo à anatomia, histologia e fisiologia. O corpo físico, representativo da forma inferior da evolução, a evolução morfológica ou da forma, contrastando com a modalidade superior da evolução, e evolução da vida ou anímica, é o elemento de menos importância, transitório e de duração efêmera, sede da vida vegetativa e orgânica, automáticas e inconscientes por hábitos ancestrais inveterados e multimilenários, produto de um atavismo quase todo individual, mero e passivo instrumento da evolução da alma na vida de relação terrestre, de que o espírito é agente e motor nas suas complexas e ilimitadas virtualidades. O duplo etérico, de natureza física, detentor da vitalidade, será estudado no próximo capítulo. O perispírito, indevidamente dominado, por vezes, corpo etérico, e geralmente designado por corpo astral, é constituído por camadas concêntricas de matéria hiperfísica, sucessivamente menos condensadas e mais quintessenciadas, policromas, de volume e diâmetros variáveis, servindo de traço de união, medidor plástico, entre o corpo físico e o espírito, mantendo entre estes 2 elementos simplesmente relações de contiguidade, recolhendo sensações e transmitindo ordens, sugeridas pelos corpos superiores espirituais, por intermédio de vibrações fluídicas, de que o corpo físico é apenas um instrumento secundário e passivo, só necessário em nossas etapas terrestres, através dos ciclos das reencarnações evolutivas e kármicas. O espírito, na sua mais alta expressão, é irredutível a uma banal definição, por desconhecermos a sua natureza íntima, inacessível à nossa análise direta. Consideramos, no entanto, o espírito com a parte nobre e divina de nossa individualidade, imutável e imortal, triunfado do espaço e do tempo,
atuando na purificação e progresso do perispírito que o reveste e corporiza, através do qual vai dinamizando as potencialidades que contém em germe, que poderemos talvez esquematizar como um centro de forças latentes expandidas.